Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia, com muita alegria, boa tarde, boa noite, para quem acompanha em um outro horário, e louvado seja o Senhor, gratidão de todo o meu coração ao nosso Paizinho por mais esse momento maravilhoso de compartilhar mais um lindo devocional, mais uma reflexão, uma revelação poderosa do Senhor para os nossos corações através dessa viva, rica e eficaz palavra. E como é maravilhoso, querido, estarmos sempre conectados com o Senhor, né? Sempre baseados, firmados na palavra do Senhor, que ela é o nosso sustento, né? Todo o nosso sustento, a nossa força vem dessa comunhão, desse contato com o Senhor, né? De tirarmos um tempo para fazer no devocional, para nos alimentarmos, como nós precisamos do alimento físico, também precisamos do alimento espiritual. E é esse alimento, queridos, que nos fortalece, que nos leva a alcançar, a vencer, né? A viver milagres, porque é pela fé que nós vivemos milagre. Nossa palavra-chave de hoje é fé, né? O nosso título é preciso confiar. E se nós não tivermos fé, nós não oramos. E se nós não oramos, entregamos ao Senhor, nós não confiamos, né? E nessa dúvida, nessa incerteza, nessa fraqueza espiritual, a gente não consegue vencer as batalhas, né? A nossa frase do dia de hoje diz assim: precisamos de fé para vencer e de coragem para conquistar. Então, nós temos fé somente, né, ouvindo a palavra, nos alimentando da palavra. Quanto mais a gente se alimenta da palavra, mais a gente tem experiências com Deus e mais forte nós ficamos, né? E esse devocional tão maravilhoso me fez lembrar de algo que aconteceu, né? Um milagre muito grande que nós vivemos através do Deus do impossível, do Deus do improvável, do Deus que nos justifica, do Deus que, quando tudo está dizendo não, né? Quando todas as pessoas ao nosso redor, inclusive a nossa advogada, naquela época nos dizia que não tinha jeito, que a nossa causa era perdida, que o nosso contrato era nulo, que a gente se conformasse, né, com os depósitos que estavam sendo, que nós fazíamos em juízo, porque o que a gente já tinha dado estava perdida, porque aquele contrato era nulo, porque o moço tinha vendido para a gente, era casado e a esposa não tinha assinado, e perante a justiça da terra, realmente seria um contrato nulo, uma causa perdida. Mas eu falava para ela: quem vai lutar por nós, quem vai batalhar nessa guerra, quem vai à nossa frente é o Senhor, é o justo juiz, é o todo-poderoso. Né? O Senhor é que vai nos dar vitória, porque nós estamos agindo de boa fé, com a verdade, né? E o Senhor é justo, Ele é o nosso justo juiz. A palavra do Senhor aqui em Oséias 6 diz assim, ó, que o Senhor é o nosso Deus, forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, redentor, curador. Ele é conciliador, perdoador. O Senhor, Ele é o soberano, o todo-poderoso, o Rei dos reis, o justo juiz, o advogado dos advogados, e o Senhor, né, que batalhou à nossa frente. O Senhor nos fez vencer aquela guerra, né? E hoje, olha só o que diz aqui em Deuteronômio 23, 20, né? Capítulo 20, versículo 3 e 4. Ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os inimigos. Não se desanime, nem tenham medo, pois o Senhor seu Deus os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos para lhe dar vitória. Olha que palavra maravilhosa. Não se desanime, nem tenha medo. Muitas vezes, queridos, nós estamos tão desanimados, com tanto medo. Na verdade, a luta, a batalha nos enfraqueceu porque foi tão grande a luta, né? Muitas vezes estamos nos arrastando. Quando nesse processo de 4 anos e meio eu fiquei doente, eu fiquei com um problema muito grande, né, no emocional, então o estômago, o intestino, enxaqueca, vivia no pronto-socorro. No dia que eu fui para aquela audiência, eu estava acabada, fisicamente fraquíssima, né, mas espiritualmente eu estava ali firme no Senhor, sabendo que Ele lutaria por nós. Todas as noites eu estava ali de joelho, clamando a Deus para que o juiz que lesse aquele processo entendesse, fosse movido por Deus, que o Senhor desse sabedoria para ele entender e saber que nós estávamos com a verdade, que ainda que aquele contrato fosse nulo, né, que aquele moço estava agindo de má fé e que em todo o tempo nós estávamos agindo de boa fé. O
Era enorme o processo, tinha dezenas de páginas, muitas pessoas envolvidas, muitas pessoas, muitos advogados. Era um processo muito confuso, mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, no dia da audiência, né, foi mudado o juiz. A juíza que julgou nossa causa pegou aquele processo naqueles dias e começou a trabalhar nele, a ler naqueles últimos dias ali que antecedeu o dia da nossa audiência. E queridos, no dia da audiência, uma pessoa que seria uma testemunha-chave, né, o nosso vizinho que acompanhou todas as coisas, meu marido falou, vamos lá, porque hoje é o dia da audiência. E ele falou, não, eu não posso ir hoje, que meu dente está meio mole, eu tenho uma consulta no dentista, então hoje eu não vou. Mas como esse processo vai ainda demorar, vai ser umas 10 sessões aí, né, para poder resolver, né? Não vai ser julgado de imediato, né? Vocês vão precisar voltar várias vezes, porque esses processos são confusos e demorados. Então, outras vezes eu vou, hoje eu não posso, né? E meu marido chegou triste em casa e falando, né? Que era ali vizinho, subiu e falou para mim, olha, ele não vai, disse que o dente tá mole, mas a nossa vida que tá em jogo, e ele tá colocando nossa vida em risco por causa de um dente, e ficou tão chateado e chorou. Eu falei, não, amor, é o Senhor que é o nosso advogado, que é testemunha, que é tudo que nós precisamos, é Deus que vai à nossa frente, o Senhor que vai, né, lutar essa batalha por nós. E peguei meu marido, meus 2 filhos e orei e clamei ao Senhor e falei, Deus, não permita que o inimigo se levante com nenhuma mentira naquele tribunal, que naquela audiência só saia somente a verdade, nada mais que a verdade, que o Senhor possa, Senhor, fechar a boca de todo Satanás, de toda mentira, né? Que o inimigo caia por terra, né? Seja envergonhado em nome de Jesus. Eu só sei, queridos, que nós fomos e quando chegou lá, o Senhor usou aquela juíza poderosamente, né? Numa sabedoria divina, né? Que a nossa advogada levantou depois que terminou a audiência, que demorou poucos minutos, foi tudo se resolvido naquela audiência. E um detalhe que quando eu orei, eu falei, Senhor, eu estou tão exausta, eu não aguento, Senhor, que esse processo se arraste e vá por muitas e muitas vezes. Não, Pai, que seja resolvido hoje, em nome de Jesus, que bata o martelo, né, que seja determinado, que essa escritura seja passada para nós e que acabe todo esse sofrimento. E realmente assim foi, graças a Deus, em uma única audiência foi resolvida todas as coisas e a juíza determinou que se passasse a escritura para nós. Então, queridos, muitas vezes as circunstâncias, as situações são contrárias, assim, aos nossos olhos, ao nosso ver, não tem solução, né? Ao ver a vista humana, né, não tem o que fazer, mas quando o Senhor entra e luta e peleja e advoga a nossa causa, né, nós somos mais que vencedores. Então, nós temos que ter a nossa visão espiritual aberta e saber que o Senhor envia anjos para batalhar por nós, né? O Senhor envia anjos sempre para nos guardar, para nos proteger, para nos fazer vencer todas as batalhas, como diz essa palavra aqui, né? Em Deuteronômio capítulo 23:4, né? O Senhor, não desanime nem tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos. Eu sei que no final daquela audiência, a esposa, né, do moço que vendeu pra gente, que não tinha assinado o contrato, veio, me abraçou chorando e falou, me perdoa por tudo que eu falei, por tudo que eu fiz, né? Vocês não mereciam isso. Então, o Senhor não só nos deu aquela causa, né? Nós só não ganhamos aquela causa, mas como também nós conseguimos, né, com que os nossos inimigos, né, que eles que estavam fazendo tudo ali contra nós não temos inimigos, mas às vezes as pessoas se levantam, né, com mentiras, com calúnias, né, reconhecesse que estavam sendo injustos. O Senhor trabalhou, né, todas as noites, eu orava para o juiz que ia ler a causa e também, né, para eles, para os inimigos, dizendo assim, né? Não tinha eles como os meus inimigos, nunca tive, mas eu orava por eles, Senhor, olha o que eles estão fazendo, não é justo, não tá certo, não é verdade. Então eu orava, né? A palavra do Senhor fala que nós devemos orar por quem nos faz mal, né? Que bem a gente faz de amar quem nos ama, que a gente tem que amar a quem
nos odeia, quem nos faz mal. Então, toda noite eu orava, entregava aquele casal, aquele outro moço, aqueles todos envolvidos ali do processo nas mãos do Senhor. E o Senhor moveu grandemente, né, todas as coisas em nosso favor, né? Então, vamos para a leitura rapidinho. Diz assim, olha, eu vou ler até a parte aqui que diz: frequentemente nos rendemos antes mesmo de começar a batalha, né? Pelo fato de não estarmos alimentados espiritualmente. Quando nós estamos enfraquecidos espiritualmente, queridos, nós já logo vamos desanimando da batalha, porque a gente está espiritualmente fraco e a gente não tem fé, e sem fé é impossível agradar a Deus, né? E a gente não tem uma visão, né, aberta, uma fé determinante para dizer não, em nome de Jesus, né? O Senhor que vai na nossa frente, essa batalha já ganha pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus. Ele é o advogado dos advogados. Então, quando nós nos colocamos em oração, em fé, e determinando, né, a vitória no nome de Jesus, o Senhor realmente libera, o Senhor nos dá a vitória através das palavras proferidas pela nossa boca, né? Então, a leitura diz: frequentemente nos rendemos antes mesmo da batalha começar, pelo fato de não estarmos alimentados espiritualmente, pois nos preocupamos com tantas outras coisas e não atentamos para cuidar e alimentar o nosso espírito, caindo no desânimo, alegando que dá tudo errado. E a fé é uma construção, né? É aquilo que falamos que revela o que temos em nosso coração, pois declara a palavra de Deus e a palavra de Deus materializa as suas promessas, né? A fé é uma construção e aquilo que falamos revela o que temos em nosso coração, pois declarar a palavra de Deus materializa as suas promessas. A fé professada tem o poder de mudar as circunstâncias que aos olhos humanos são impossíveis, mas aos olhos de Deus, não. No entanto, é essencial nos lembrarmos de que o mesmo Deus que conduziu seu povo no deserto deseja guiar nossa vida também em direção a uma terra prometida, ainda que as circunstâncias digam não. Continue firme, entregue tudo a Ele, pois em breve você chegará ao seu destino. É hora de remover as lentes do pessimismo e encarar o mundo e as suas adversidades com coragem, fé e determinação, de verdadeiros vencedores, o que de fato somos. Então, queridos, nós devemos encarar com muita fé, determinação, ousadia, como verdadeiros vencedores que realmente somos, né? A palavra do Senhor nos diz: podemos todas as coisas nele que nos fortalece, né? A palavra do Senhor sempre vem nos dizendo, né, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, queridos, nosso título de hoje você está marcando, marque aí. É preciso confiar. A nossa frase do dia é: precisamos de fé para vencer e de coragem para conquistar. E a nossa palavra fé chave é fé, né? Em Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Em 2 Coríntios 5:7 diz que pois vivemos por fé e não por vista. Vivemos pelo que cremos e não pelo que vemos, porque o que nós víamos, queridos, naquele processo, naquela audiência, era que estava tudo perdido, que não teria o que fazer, que realmente a nossa causa era uma causa perdida e o nosso contrato era nulo. Mas nós não enxergávamos com esses olhos físicos, nós enxergávamos com os olhos da fé, e foi o Senhor que tinha nos dado, né, que nos deu aquele lugar, né, eu tive lá e eu dei 7 voltas e eu tomei posses e determinei, juntamente com o meu esposo, nós vencemos, né, aquela batalha, nós conquistamos aquele lugar e depois de 4 anos e meio o inimigo se levantou, querendo destruir tudo aquilo que o Senhor tinha feito, mas nós tínhamos a certeza de quem tinha nos dado aquele lugar, que era o Senhor, o mesmo que nos deu, que batalharia, o mesmo Deus que nos deu aquele lugar, que batalharia por nós nessa causa. Então, queridos, não desiste, não desanima, né? Por mais difícil que seja a situação, por mais impossível, né? Por mais improvável que seja a sua cura, a sua vitória, né? O Senhor é o Deus Todo-Poderoso.
que nos dá vitória no meio da batalha. E a palavra do Senhor é isso em Deuteronômio. Não se desanime, não tenha medo, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por você contra os inimigos para lhe dar vitória. Em nome de Jesus, vamos orar, que o tempo já se avançou muito, né? Mas graças a Deus hoje estamos com um tempinho a mais e vamos orar em nome de Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso. Ah, Senhor, como é maravilhoso ter o Senhor indo à nossa frente, Senhor Jesus, à frente de nossas batalhas. Podemos ver nitidamente o Senhor agir no dia daquela audiência e em todas as batalhas que enfrentamos, Senhor Jesus. O Senhor está sempre presente. Obrigada, Senhor Jesus, por ser esse Deus presente que cuida de nós, que nos justifica, que nos abençoa, que nos prospera, que nos faz entender, Senhor, os processos que passamos, que nos faz crescer, amadurecer, que nos traz, Senhor, plenitude e vigor. Obrigada porque o Senhor nunca nos abandonou, nunca nos deixou envergonhados, cabisbaixos, mas com o Senhor à nossa frente somos mais que vencedores. Ah, Senhor, para ti não existe impossível, causa perdida. Ah, Senhor, obrigada, Pai, por ir à nossa frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, desfazendo, Senhor Jesus, as mentiras de Satanás e ordenando os anjos, Pai, para nos guardar, para lutar por nós. Ah, Pai, a tua palavra em Salmos 91, 11 e 12 nos diz, Pai, que nós não estamos sozinhos, que o Senhor envia anjos que nos guarda. Pai, obrigada, Pai, por enviar os seus anjos para lutar em nosso favor. Obrigada, Senhor Jesus, por sempre, oh Pai, sempre estar, Senhor, à frente de nossas guerras. Pai querido e amado, neste dia eu entrego a vida de cada, Senhor Jesus, querido, que acompanha os devocionais todas as manhãs, à tarde ou à noite. Seja, Deus, o horário que eles acessam esse canal. Deus, que eles possam ser plenamente abençoados, que eles possam, Senhor Jesus, ser cheios da tua presença, da convicção, ó Pai, que pode sim confiar em ti, que o Senhor é um Deus todo-poderoso, é um Deus, Senhor Jesus, que para ti não existe causa perdida, não existe, Senhor, nada impossível, que o Senhor é o Deus todo-poderoso, é o Deus onipotente, onipresente, é o Deus justo, é o Deus que vê todas as coisas, é o Jeová Jireh, é o Deus da provisão, é o Deus que nunca nos abandona, que não nos deixa faltar nada. Pai queridos, que os teus servos possam experimentar, Pai, viver a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Em nome de Jesus, que eles possam ser cheios de fé. Tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a ti. Então encha cada dia mais, Senhor Jesus, o nosso coração de fé, para que possamos viver mais e mais experiências contigo, Senhor. Nós te pedimos, Deus, e eu te peço nesta manhã, por cada amado, Senhor, abençoa poderosamente. O Senhor conhece a necessidade, a causa, Senhor Jesus, que eles estão precisando, Senhor Deus, de intervenção divina. O Senhor sabe, Senhor Deus, qual é o impossível, qual é o milagre, Senhor, que eles precisam. Então, que o Senhor possa entrar, Jesus, com providência e possa, Senhor Jesus, guerrear essa batalha, Senhor, com os seus servos, à frente dos seus servos, dando vitória. Em nome de Jesus te peço, Senhor, te louvo e te agradeço. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esse momento, por cada amado querido. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Continue falando no seu coração ao longo do dia, né? E que até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova palavra, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Desculpe, é sempre muito corrido, o tempo é curto para falar tantas coisas, né? Inclusive, eu vivi ontem uma resposta, um milagre do Senhor, né? Eu estava muito assim, desesperada, sem saber o que aconteceria, mas o Senhor, eu ajoelhei, falei com o Senhor e o Senhor me deu a palavra ali em 2 Crônicas 20:17, que diz assim, que nesta luta, né, nós não precisaremos lutar, que o Senhor ia aí à minha frente e ia lutar por mim, e assim foi. Eu não precisei dizer uma palavra, que o Senhor que disse, né, tudo, né, através da vida do meu esposo.
E Deus é lindo, Deus é maravilhoso, Deus tem sempre respostas para nós na tua palavra, direcionamento está aqui, então ajoelhe, busque ao Senhor, confie, descanse nele, ele sim pode resolver todas as suas causas. Um grande beijo no seu coração, fique com Deus. Pai do Senhor Jesus, queridos, Deus abençoe, amém.